Sara Shiva respondeu uma seguidora que comentou sobre a dificuldade de encontrar uma igreja séria para congregar. Ela disse que as pessoas brincam de ser crente. Uma hora está na igreja e lá fora leva uma vida profana e por isso prefere servir a Deus em casa. Sara respondeu à seguidora e aproveitou para alertar os pastores sobre o risco de colocar qualquer pessoa no altar de Deus. Muitos desses pastores recebem artistas e quando eles vão às suas igrejas, eles dão oportunidades para eles cantarem só por causa da fama. Sara alertou que isso é muito perigoso e escreveu na descrição: esse é um dos motivos de alguns cristãos sérios desistirem de congregar. Tem que congregar, mas negar o que está acontecendo não ajuda, só piora. Para entender mais, assista aos stories de hoje antes que acabem. Se você concorda, curta e compartilhe. Sim, eu sou radical contra o pecado e contra tudo que desagrada a Deus. Assista até o fim para entender. Avalie a si mesmo antes de comentar. Escreveu Sara. Veja o vídeo e deixe a sua opinião aqui nos comentários. Olha esse comentário que eu recebi. É por isso, pastora, que eu não consigo encontrar uma igreja séria para congregar. As pessoas brincam de ser crentes por uma hora lá na igreja, no culto, né? E depois tem uma vida profana durante o resto da semana. Por isso que eu sigo com o meu relacionamento, eu e Deus. Vejo sempre as tuas lives, assisto algumas pregações no YouTube, mas eu prefiro ficar Deus e eu e a minha Bíblia. E o que eu sempre falo para vocês é: tem que congregar. Tem que congregar, é importante você congregar. Mas isso que ela está comentando, eu já percebi. Eu já tive dificuldade de encontrar uma igreja para eu congregar. Por quê? Porque existe uma mensagem de santificação, de confronto sobre o altar da igreja, que é um lugar que é inegociável e que está extinta. Você não encontra mais. As igrejas não pregam sobre isso mais. Qual é a mensagem sobre o tema de santificação que está extinta? Você não vê mais ninguém pregando sobre essa mensagem. Você não vê pastor nenhum pregando. Qual é a mensagem dentro desse tema? É a seguinte mensagem: você sabia que certas coisas podem sim te prejudicar na sua caminhada pela salvação? Você sabia que a salvação é de graça, mas ela tem condições estabelecidas pelo próprio Deus? Você sabia que quem comprou a salvação foi Jesus e ele determinou, porque foi ele que comprou, a salvação é dele, ele determinou condições para ele dar de presente a salvação para quem ele bem quiser? Você precisa ter conhecimento sobre as condições da salvação. Então essa mensagem é uma mensagem que está extinta. Você não vai ver as pessoas pregando, porque essa mensagem trava aqui, ó, ela não desce aqui, ó. Essa mensagem é indigesta. Ela causa, entre aspas, mal-estar em algumas pessoas. E o motivo é que as pessoas, elas têm um mistério após a morte, a história de para onde as pessoas vão depois que morrem. Então, quem não vive uma vida reta quer ter a esperança de, depois da morte, ir para um lugar bom, mesmo não tendo tido uma vida reta. Às vezes, a pessoa teve uma vida reta, mas o seu parente não teve, o seu amigo, sua amiga não teve. A pessoa não aguenta essa mensagem, porque essa mensagem confronta, levando a pessoa a pensar que a possibilidade existe do seu amigo, do seu parente ter ido pro inferno. E as pessoas não gostam de pensar na possibilidade delas irem pro inferno ou de alguém que elas gostavam aqui na vida ir pro inferno. Essa mensagem é indigesta, ela trava aqui porque ela confronta esse tipo de coisa. O fato dessa mensagem não ser mais pregada, de estar extinta, em falta nas igrejas, faz com que muitas e muitas pessoas da nova geração de convertidos não abandonem o pecado, não abandonem os costumes errados do mundo, os hábitos mundanos e continuem na igreja, como a gente está ouvindo aí o discurso, que é o que mais tem lá nos comentários do post, que eu fiz agora há pouco com a apóstola Valnice, eu postei um vídeo dela falando: eu não posso tomar cafezinho com o diabo de manhã e querer enfrentá-lo à tarde, combatendo. Eu não posso adotar seu modo de viver, seus valores e fazer guerra contra ele.
Não tem como você tomar café da manhã com o capeta e de tarde você querer expulsar o demônio. Não tem como você de tarde querer orar e dizer em nome de Jesus sai, se você de manhã estava lá abraçada com o capeta, ouvindo a música do mundo, ou assistindo pornografia, ou fazendo qualquer outra coisa que a gente saiba que é pecado. Não adianta dizer, não, eu tenho a salvação. Isso não significa que você tenha a salvação. Por quê? Porque quem tem a salvação de verdade tem a primeira coisa, discernimento e temor no coração. A pessoa que tem a salvação, ainda estou no processo, vamos supor, né? Ainda estou no processo de santificação, ainda não rompi em várias áreas. Já creio que eu recebi a salvação porque me arrependi dos pecados que eu vivia. Beleza, você já tem a salvação. Mas porque existe no teu coração a manifestação do fruto da salvação, que é o temor, que ele é gerado através do arrependimento. Quando você entende que você era pecador, você se arrepende, isso gera no teu coração o temor. E o que é o temor, gente? O temor é o amor misturado com o medo de perder Deus. Entendeu isso? Isso é o temor. Você tem um amor louco por Deus, você entende quem é Deus e você não quer perder ele, então você tem o medo de perdê-lo. Isso se chama temor. Quando você tem temor, temor de ferir, temor de entristecer o Espírito Santo, isso é sinal de salvação. Agora, voltando lá para o comentário da mulher, por que ela fez aquele comentário e por que muitas pessoas fazem esse mesmo comentário e até se afastam de congregar nas igrejas? Porque quando o assunto é o altar, a coisa é muito mais séria. Para a pessoa subir no altar e ministrar no altar da igreja, ou seja, ministrar no louvor, ministrar em qualquer equipe do altar, não é uma pessoa que simplesmente basta crer na salvação. Essa pessoa precisa manifestar os frutos que comprovem a salvação. E o primeiro fruto, né, que comprova a salvação, é que a pessoa realmente se arrependeu. A mudança de atitude, a confissão e a mudança mostra que a pessoa se arrependeu. Como é que uma pessoa que não tem comportamento absolutamente nenhum de arrependimento continua igual no mundo, fazendo as mesmas coisas do mundo, poderá estar qualificado ou qualificado para subir no altar de Deus? Detalhe, é um nível de falta de conhecimento dessa geração tão grande sobre a seriedade do altar, que quando eu falo qualificado, já tem gente que está achando que eu estou falando de talento, de cantar bem, de pregar bem, de tocar bem. Não, não é isso que nos qualifica para o altar. O altar é um lugar de perigo de morte espiritual e física e natural. Se você subir no altar com brecha, sem santificação, com mãos sujas, quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Lembra? Se você subir no altar com mãos sujas, coração sujo, você corre o risco sim de morrer. Você corre sim o risco de receber sobre a sua vida um nível de juízo que você não tem ideia. O diabo sim terá legalidade para tocar em você, porque o altar é a linha de frente da batalha de guerra. Ele representa o local dos sacerdotes preparados e treinados. Não é lugar para você colocar gente que não está preparada. Por isso, gente, a qualificação para o altar de Deus, para subir no altar para ministrar, vai além da salvação. A qualificação, ela precisa de santificação. Enquanto a pessoa não tem uma vida em santidade real, onde a pessoa já abandonou os pecados e já consagrou a própria vida, a pessoa não está preparada, qualificada, porque a pessoa pode morrer. Se a pessoa subir no altar cantando no mundo, subir no altar fazendo sexo ilícito, subir no altar usando droga, subir no altar roubando, fazendo coisas que são pecados graves, essa pessoa corre o risco de morrer, porque o espírito da morte, os demônios, terão a legalidade de vir contra essa pessoa. E o pior, quando um pastor, uma liderança, não observa isso que eu estou falando e permitem que pessoas que não estão consagradas, que não estão sendo acompanhadas, realmente tendo fruto de arrependimento, subam no altar, o pior é que essa consequência espiritual de perigo de morte, de destruição, não vem só sobre a pessoa que está subindo, vem também sobre toda a liderança, sobre quem autorizou e avalizou e sobre toda a igreja. É por esse motivo que, se a gente está congregando numa igreja que a gente sabe que os ministros de louvor escutam música do mundo, a gente está conivente e a gente está debaixo daquela legalidade. Porque eles sobem no altar e eles vão liberar sobre nós
aquilo que passa pela vida deles. É por esse motivo que é difícil para algumas pessoas como eu e outros que são radicais de congregar numa igreja, porque os próprios pastores não querem confrontar esse tipo de pecado, entendeu? Nós estamos vivendo num tempo onde a maioria dos pastores fica calado, com medo de perder as ovelhas. Eles têm medo de perder o ministério de louvor. É uma supervalorização da equipe de músicos. Olha só, eu já vi igreja que tá todo mundo em pecado no altar e o pastor não tira por causa de vaidade, porque ele tá preocupado se o louvor vai ficar bonito. Eu já vi isso acontecer, ninguém me contou, não, eu já vi. Porque para ele é importante ter o status de uma banda no palco da igreja, no altar da igreja, que é um palco, né, para eles, né? Eles não têm esse temor. Então o que eu tô tentando mostrar para vocês é que muita gente virou refém disso. Tem lideranças reféns do seu ministério de louvor, com medo de perder o seu ministério de louvor. Então não confronta. Só que a consequência é tão grave, gente. É tão grave, tão grave. Você vai ver tanta coisa ruim acontecendo nas igrejas onde as pessoas não limpam o altar. As consequências são terríveis. Vão perder pessoas boas, porque pessoas que realmente querem uma vida de santidade não vão aguentar ficar ali. Então você vai perder, vai ficar só aquelas pessoas porta larga, bagunçada, que não quer mudar de vida. Além disso, vai começar a recair sobre todo mundo. Há uma multiplicação de pecado. Começa a brotar pecado por tudo que é lá dentro da igreja descontroladamente. Aí você começa a ver as famílias sacerdotais, os filhos dos pastores tudo desviado, um monte de problema de adultério, um monte de problema generalizado. Isso geralmente é fogo estranho no altar, sem contar com a seguinte consequência: não há mudança nenhuma territorial, porque o fogo estranho não é o fogo santo, então não expulsa nem principado nem potestade do lugar. Então aqui vai meu conselho de pastora para você que também é pastor e pastora, levando em consideração da onde eu saí, porque eu nasci nesses ambientes, eu vivi nos palcos do mundo e vim para os altares do Senhor e tenho realmente um testemunho de transformação de vida. Quando pastora Ludmila Ferber foi minha pastora por 16 anos, ela tinha uma maneira de ser tão radical em relação a isso, que foi ela que não deixou eu subir no altar por 6 anos enquanto eu fui discipulada e enquanto eu trabalhava na música do mundo. Depois de 6 anos, quando eu larguei a música do mundo, então finalmente eu pude subir no altar, já sendo discipulada há 6 anos. Então entenda, se você quer realmente que a sua igreja faça a diferença territorial no bairro, na cidade onde você está, limpe o altar da tua igreja. Não tenha medo de perder as pessoas, tenha medo de perder a glória e a manifestação da presença de Deus na tua igreja. Gente, tudo bem, uma pessoa ignorante, que não conhece a palavra, ou um novo convertido, uma nova convertida, fazer postzinho com música do mundo. A gente entende que a pessoa não tem entendimento, né? É pegar, né, um Acorda Pedrinho, um não sei o que de fazendinha, um não sei o que lá, e a pessoa, né, colocar no seu feed, nos seus stories, no TikTok, porque a pessoa não tem entendimento, né? Não sabe o que está por trás da música, não estuda essa base, né, da teologia do som, não sabe que a música só tem 2 fontes de inspiração. Então a pessoa não tem esse conhecimento, a gente entende. Agora, pastores e líderes influentes para a igreja... Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.